No plantão médico de hoje, a gente vai falar sobre úlceras. Causadas por diversos fatores, entre eles os problemas no sistema vascular, as úlceras são lesões na pele que podem ser superficiais ou profundas. Isso acontece porque a irregularidade na circulação do sangue compromete a nutrição e a umidade da pele. Hoje a gente conhece os principais tipos, as causas, os tratamentos para as úlceras. E quem nos explica tudo é o angiologista e cirurgião vascular, Dr. Rodrigo Gurgel. Seja muito bem-vindo, doutor. Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo à nossa casa. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Doutor, Vamos lá. quando eu fiquei lendo sobre úlcera, aí na hora eu falei assim, úlcera, todo mundo pensa, úlcera no estômago. Sim. Pensa isso. Isso, exatamente. Mas é muito Não mais deixa de ser, complexo. né? É. Porque assim, na verdade, a úlcera é o nome bonito, científico da ferida, né? Então a gente chama como úlcera. Mas qualquer feridinha que aparece no corpo é uma úlcera. É uma úlcera. Isso, aquela espinhazinha que a gente espreme, que fica aquele machucadinho, é uma úlcera. É uma úlcera de pele. Isso. Que tem as mais diversas causas, né? Ela pode ser causada por infecção, essa no estômago, aumento, né, do ácido clorídrico, né, alguns alimentos que vão machucando ali a parede do estômago, e aí ela vai inflamando, rasga, abre uma úlcera. E aí se desdobra, causa de anemia, causa de dor, causa de gastrite, né? Não necessariamente a causa inflamatória circulatória, mas uma causa infecciosa, alimentar, pode acontecer. Na pele, a mesma coisa. A mesma coisa. Mas, doutor, quando a gente fala da úlcera vascular, o que a gente está falando? Exatamente. São as úlceras que aparecem na perna, normalmente a gente já direciona. O problema é que as pessoas, elas acham que as úlceras das pernas são sempre úlceras venosas. É por causa das varizes. Não, não é. E isso é um problema muito sério, porque todo mundo acha que é veia, então todo mundo trata como uma úlcera venosa, mas não é, ela pode ter outras origens. E é por isso que a gente encontra muitas pessoas assim, chegando no consultório, doutor, eu já estou há 15 anos tratando essa úlcera. Não. Doutor, é muito tempo. Porque, exatamente, às vezes está tratando de maneira errada, às vezes não é uma úlcera venosa. A úlcera venosa, essa aí que a gente está vendo, doutor, ela tem bem essa característica. Eu posso ficar muitos anos assim? Pode. A última paciente que eu atendi com úlcera, ela tinha 18 anos de úlcera. E tratava da maneira errada. Porque a úlcera venosa, ela acontece porque o sangue não volta na quantidade certa, tá? E aí ele fica um pouco preso, né, na parte distal do corpo, que são as pernas. Ele vai estufar o vaso e ele vai fazer uma infiltração, vai sair de dentro do vaso para a gordura, para a pele, né? E ali debaixo da pele pode ficar vermelho, coçar, né, doer. E o sangue debaixo da pele, que vem de dentro do vaso que não está circulando bem, ele começa a ressecar a pele, ele começa a deixar a coloração da pele diferente e o sangue tem água, então isso incha. Então pele seca com a perna inchando, rasga e aí vira uma úlcera varicosa. E ele fala assim, nossa, mas são só varizes que causam? Não, a insuficiência venosa, que é o problema do retorno venoso, pessoas que tiveram trombose, né, que o trombo obstruiu o vaso e o sangue fica mais difícil de passar mesmo depois da trombose curada. Tá? Imobilidade, pessoas que ficam muito tempo com a perna parada para baixo, sem esse movimento, e aí a imobilidade pode estar relacionada também ao sedentarismo, falta de atividade física. E onde se enquadra a falta de atividade física? O nosso retorno venoso ele é baseado, né, em 3 ações. A batida do coração, que traz o sangue, então um problema cardíaco pode gerar úlcera, porque o sangue não vai voltar, vai ficar preso na perna. A respiração, quando a gente inspira, a gente faz uma pressão para puxar. Então, pessoas com problemas respiratórios podem ter um mau retorno venoso e o surgimento da úlcera, né? E a musculatura da pele fortalecida, né? Por isso que o treino de perna, mesmo para quem não gosta, é tão importante, porque a musculatura forte bombeia o sangue e ele sobe. E a característica da úlcera venosa é essa que a gente viu. Ela é úmida por dentro, em volta, a borda dela é muito irregular, não é redondinha, bonitinha. Ela é vermelha, né? Ou ela é acastanhada e sai um líquidozinho que a gente chama de exudato. Que parece pus, por exemplo. Parece o pus, mas é um líquidozinho que se entrar uma bactéria ali, vira pus. Em contrapartida, essa imagem aqui a gente já tem doutor? outra úlcera, que é a úlcera
arterial. É essa? Essa daí é a úlcera arterial. Você vê que ela é mais seca, Ela é. né? A borda dela é um pouco mais arredondada, mais certinha. E ela é tá? vermelhona. Isso. E em volta ela é bem seca. Você vê que a pele é bem seca e ela não tem líquido, não fica saindo líquido dela. E por dentro, ou ela vai ser vermelha ou ela vai ser branca. Vê que dali de cima a gente já encontra uns pontos brancos. Normalmente essa úlcera, ela não dá no mesmo lugar da úlcera venosa. A úlcera venosa é aqui perto do ossinho da perna, tá? Do pé, que são os maléolos. Bem nessa área aqui, né, da canela. As úlceras arteriais, que são essas, elas são úlceras que dão em área de dobra e compressão. Então ela dá muito no calcanhar, ela vai dar muito nos dedos, debaixo dos pés. Essa úlcera acontece porque o sangue não chega na quantidade certa. E aí é outro problema, né? A venosa é o sangue que não volta, esse é o sangue que não chega. Não chega. E por que ele não chega? Alimentos gordurosos que acabam entupindo os vasos, inflamando os vasos. O diabético, que já tem o sangue mais espesso. E a arteriopatia, que é a parede da artéria, ela fecha, então dificulta o sangue de chegar. O tabagismo, alguns hábitos de vida. Então, eles fazem com que o sangue não consiga chegar até o local, fica um pouquinho preso e essa perna começa a necrosar, aquela musculatura. Isso que eu ia falar, porque daí vai necrosar, doutor. Exatamente. O sangue não chega na quantidade, na velocidade certa e começa a necrosar, que pode acontecer isso. Uma úlcera não tratada, nossa, ela pode levar à necrose, né? Que é um processo, esse processo chama mumificação, né? E ela chega à mumificação, é igual uma múmia mesmo, né? Ela fica bem sequinha, porque o sangue não chegou com oxigênio, com nutrientes para alimentar aquela área. E aí, doutor, quanto tempo demora para isso acontecer? Ou é muito rápido? Muito relativo. Assim, normalmente as pessoas elas começam a sentir a dor na perna antes de surgir a úlcera com grandes distâncias. Por 50 metros de caminhada eu preciso parar porque dói. E com o passar do tempo, sem cuidar direito, já começa 30 metros, 10 metros, até que a pessoa chega a dor em repouso. Estou parado, não consigo. E aí vem uma das coisas que pode, se abrir a úlcera, existem coisas que podem diferenciar a úlcera venosa da úlcera arterial. Por exemplo, a úlcera venosa faz parte do tratamento dela elevar as pernas. Porque se o sangue não volta, ele está preso e ele está esgarçando a pele para aquela úlcera continuar. Quando você eleva, o sangue volta. E isso dá um alívio. A úlcera arterial, não. A úlcera arterial, quando você está com a perna para baixo, é que ela dói. Porque o sangue ele precisa descer, chegar e ele não consegue passar. Né? Então, assim, é um pouco diferente do que a gente espera. Agora, e se eu elevar a minha perna na úlcera arterial? Nossa, a dor piora. É isso que eu ia falar. Porque quando você eleva, o sangue ele não tem força para chegar onde ele tem que chegar. Então, botei minha perna para o alto, piorou ao invés de melhorar, você já sabe que tem problema arterial associado. Se ela está seca e redonda, cascuda, ela é arterial. E aí muda a forma de tratar. Porque você vê, a pessoa quando ela tem úlcera, a primeira coisa que ela faz é enrolar a perna. Né? E nem sempre o enrolar a perna vai ajudar. Meu Deus. Temos perguntinhas, vamos lá. Isso aí, temos perguntinhas para o doutor, vamos ver aqui, ó. Da Márcia. Boa tarde, tive trombose nas duas pernas, tenho muita coceira nos pés. Uso Flavonide, mas à noite minhas pernas dói demais. Tive 2 câncer também, devido à coceira. Pode virar úlcera? Obrigado, Márcia. Vamos lá, vamos organizar as ideias. Ela teve a trombose, né? Então isso causa uma obstrução da veia. Então o sangue ele já não sobe na quantidade, na velocidade certa. Se ela não faz atividades físicas, se não faz o tratamento ideal, realmente o sangue vai ficar preso. Ela usa um medicamento que a gente chama de flebotônico. Ele aumenta o tônus do vaso, né, da veia e estimula o sangue a retornar. Então isso diminui muito a chance dela gerar úlcera, tá? E ela relata ali que ela teve câncer, né? A gente não sabe qual foi o tratamento, porém, o tratamento do câncer, né, a quimioterapia, às vezes a radioterapia, esse medicamento ele impregna, dificulta bastante a circulação. Pacientes que fazem quimioterapia, eles têm uma tendência muito forte a fazer trombose, né, e devido à má circulação que se estabelece, pode sim aparecer algumas feridas na perna. Então tem que ficar bem atento, porque
muitas vezes os quimioterápicos também dão impacto na artéria, que é o sangue que chega. E aí ela pode ter uma coisa chamada úlcera mista. São as duas? As duas no mesmo local. Você tem uma área dela que é bem seca, bem pálida, né? E ao mesmo tempo, ao lado ou ao redor, você já começa a ter algo mais úmido, com um pouco mais de pus, um pouco mais de líquido, e pode ter. E aí é mais difícil de tratar. Porque daí, se o tratamento, esse negócio da perna, por exemplo, você Sim. já não sabe o que você faz. Porque a úlcera venosa, como é que você faz? Você fortalece a musculatura, a atividade física é muito bom para isso. Os medicamentos que vão estimular o retorno venoso, enrolar a perna, por quê? É para proteger a ferida? Não, é para você fazer a compressão necessária para ajudar o sangue a retornar. Automaticamente é uma área úmida, você protege aquela área para não posar mosca, não posar porque é uma porta de entrada para bactéria. Sim. Porque a úlcera ela pode virar uma erisipela. E a arterial, não. A arterial, se você apertar, o sangue não vai chegar mesmo. E se tem aquela úlcerazinha ali seca, claro, você vai proteger, mas se você colocar um curativo nela, né, que a gente faz curativo na úlcera venosa, se você colocar um curativo úmido naquela área molhada, você vai piorar ela. Meu Deus. Doutor, isso é clínico? Por exemplo, as pessoas vão relatando os sintomas e você já consegue identificar, ou também a gente se faz, por exemplo, exames específicos? Sim. Então, quando começa a ter os sintomas, dor na perna ao andar, ou o contrário, minha perna está inchada, minha perna está vermelha. Primeira coisa, procurar ajuda para você relatar. Pelo relato, o tipo de dor, quando ela acontece, se levanta, se abaixa, o médico já começa a montar o quebra-cabeça. Se é uma úlcera venosa ou uma úlcera arterial. Aí pede-se um exame de ecodoppler, tá? Que é uma ultrassonografia dos vasos, né, onde você vê o sangue que chega, se o sangue está chegando pelo pulso, pela forma ali que você acaba observando na imagem, se o sangue está chegando, se não está, existe uma obstrução, quantos % está obstruído? Porque o percentual de obstrução da artéria é o que te coloca para tratar com medicamento, que aí dilata o vaso e melhora a textura do sangue para ele chegar, ou não. Vamos fazer um cateterismo, né, uma angioplastia e colocar um stent para abrir. E o venoso, né, o Doppler venoso, que é o mesmo momento que faz o arterial, pode fazer o venoso, para saber o sangue que está voltando. Existe algum refluxo? O sangue ele tem que subir em linha reta, ele está subindo assim, ao invés de subir rápido? Existe um refluxo? Existe alguma dilatação desses vasos? A velocidade está certa? Dali, a gente já começa a fechar esse diagnóstico como venoso ou arterial. Mas o visual já diz muita coisa e já começa a traçar por ali o plano de tratamento. Uau! Acho que tem mais perguntinha, é isso, Léo? Tem mais perguntinhas, vamos ver aqui, mais uma perguntinha para o doutor. Do Paulo Serigatti. Boa tarde, tenho uma úlcera de pressão na sola do pé. Tenho pé diabético e há 5 meses ela não cicatriza. Já tentei de tudo, Dersane, chás de calêndula, curativo hidrocoloide. O que mais posso fazer? Obrigado, Paulo. Doutor, ajuda o Paulo aí, doutor. Vamos lá, Paulo. Então, é o que eu estou falando, acabei de falar sobre isso, olha só. Ele é diabético, ele tem uma patologia que a gente pode falar um dia, que é chamado pé diabético, tá? Onde o pé, ele começa a tomar algumas características que dá abertura para infecção, deformidade, né? E ele chama de úlcera de pressão, mas é uma úlcera bem na área da pressão que a gente faz, tá? Mas ela não é uma úlcera de pressão. Porque ele caminha e faz essa pressão, exatamente. né? A úlcera de pressão, normalmente, a gente tem o nome popular de escara. É aquela úlcera que dá aqui no final da coluna ou na nádega do paciente, ficar muito tempo deitado. E aí sua e aquela umidade vai deteriorando a pele. É uma úlcera, não está errado falar de úlcera de pressão, porque é uma pressão, mas é a característica de úlcera arterial. Diabético, em área de dobra, né? E aí o que ele faz? Óleo. Então é uma úlcera seca. Lembra? Se a gente colocar algo molhado, a gente vai prejudicar. Aí ele faz óleo. Aí ele faz alguns hidrocoloides ali, que são aquosos, né? E ela não fecha. Aí volta no que a gente falou, paciente com úlceras por muito tempo que não fecha. Qual é o ideal ali? Administrar essa úlcera, tá? Porque ela não pode abrir e virar uma porta de entrada para a bactéria. Utilizar alguns cremes, né? Aí o médico é quem vai orientar para aquela pele que é grossa da úlcera arterial, ela ficar uma pele mais fina, mais fácil, com mais mobilidade para fechar, sem ficar úmida. E o que vai fazer com que ela feche?
o sangue que chega. Então, o ideal é ver o ponto que está obstruindo, melhorar a textura do sangue, dilatar esse vaso, fazer esse sangue chegar, né? Que ele chegando, ele já vai alimentar bem aquela área, já vai ver uma melhora. O que a gente tem que fazer para fechar? Tirar a pele grossa, que a pele dura ela não vai fechar. E aí já existem cremes, alguns à base de ureia, outros à base de alguns elementos que vão afinando essa pele grossa para a pele ganhar força e começar a fechar. Fora isso, a alimentação é essencial. E sempre cuidado de atividade física e tudo, Sim, né, doutor? sim. Doutor, nós temos ainda muitas perguntas, acredito eu, porque eu tenho várias ainda para fazer. A gente podia voltar a falar um pouco mais sobre o assunto para falar até da higiene, como é que a gente limpa, como é que, né? Essencial, Exato. essencial. Eu boto meu pé debaixo da água do chuveiro. A água do chuveiro tem cloro, coliformes fecais, sujeira do cano. Ai, meu Deus. Né? Doutor, volte logo, porque às vezes o que a gente acha que está fazendo certo não tá, é bem o que o doutor disse aqui. Você de casa, aproveita para seguir o doutor, que ele responde suas dúvidas, já vai voltar para cá e não pode demorar, doutor, @doutordr.rodrigogurgel. Aproveita para segui-lo, viu, minha gente? Que demais, doutor. Um beijo, Obrigado, seja sempre bem-vindo, boa viagem sempre. de volta. Obrigado. Que vocês não peguem muita chuva. Não. Né? Vai dar tudo bastante certo. para vir. Um beijo, Tchau, viu? tchau.